Programação de computadores, lista 5, revisão do primeiro bimestre. Elabore um algoritmo que apresente o menu abaixo e, de acordo com a opção escolhida pelo usuário, realize a respectiva operação conforme detalhamento. Então, o primeiro passo aqui é mostrar o menu, solicitar ao usuário a opção que ele deseja e então, de acordo com a opção, efetuar a operação. Então, vamos lá no Dev. Eu já tenho aqui os dois includes, o int main e uma pausa aqui no final para a gente ver o resultado do código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o menu aqui no int main. Então, esse aqui é o nosso menu. Eu copiei e colei. E aí, vou colocar os respectivos printfs para ele escrever na tela. E aí, para facilitar um pouquinho, vou fazer umas cópias aqui. E assim ele vai escrever na tela o meu menu. Pronto, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Assim ficou bom. Diminuir aqui um pouquinho também. Fechando aqui os printfs. Mais ou menos aqui. E aí eu tenho a apresentação do menu. Aí agora eu tenho que pedir para o usuário escolher uma opção. E aí na sequência eu tenho que ler essa escolha. Para eu fazer uma leitura, eu preciso de uma variável, eu vou chamar de OP inteira. Vou declarar a variável aqui em cima. Então até agora eu tenho a apresentação do menu e a leitura da opção do usuário. Dependendo do valor que está dentro da variável OP, eu vou executar as operações. Então eu vou fazer um switch aqui, case 1, se for o primeiro caso, o usuário escolheu essa opção, verificar a classe eleitoral. E aí na sequência do case, eu coloco um break. Case 2, o usuário escolheu calcular f de x. E aí depois um break. Case 3, aí o usuário escolheu verificar a situação do aluno. Na sequência um break. Case 4, a escolha foi informar total da compra. Novamente na sequência um break. Case 5, a escolha foi jogo da velha. Mais um break. Case 6, a escolha foi sair. Mais um break. E por último, o default, se nenhum dos casos for executado. Então, aqui eu já vou colocar printf, opção inválida, porque ele tem que escolher um dentro desses 6 casos aqui. Então, se ele não escolher nenhum desses 6, ele digita uma opção inválida. No caso do 6, que é para sair, eu vou simplesmente colocar fim de programa e só isso. Então, eu vou salvar aqui e vou executar essa primeira parte, né? Só tem o caso 6 funcionando, fim de programa, e depois ele encerra o algoritmo. Compilando. Aí está o menu. Tem que corrigir aqui a acentuação de situação. Então, eu vou escolher a opção 6, fim de programa, está tudo funcionando. Bom, agora vamos fazer os demais casos aí, né? Na opção 1, o enunciado solicita que seja lida a idade de uma pessoa, verificada e informada a sua classe eleitoral. Então, vamos aqui na opção 1, pedir para a pessoa digitar, para o usuário digitar a idade. Digite uma idade.
E aí eu vou ler aqui numa variável inteira que eu vou chamar de idade. E aí, para não esquecer, já vamos declarar a variável idade aqui. E aí, de acordo com o enunciado, é não eleitor se tiver menos de 16 anos. Então, se a idade for menor do que 16, printf não eleitor. Pronto. Vai ser eleitor obrigatório se tiver entre 18 e 65. Então, aqui eu tenho um else. Se não for menor do que 16, então se a idade for maior ou igual a 18 e idade for menor que 65. Lembrando de colocar toda a condição entre parênteses, né? Porque a condição é tudo isso aqui. Então, se a idade for maior ou igual a 18 e menor do que 65, printf, a mensagem é eleitor obrigatório. Eleitor obrigatório. Se não, aí tem uma terceira condição, né? De 16 até 18 e maior que 65. Eu posso descrever essa condição se a idade for maior ou igual a 16 e idade menor do que 18, né? Ou então, idade maior do que 65, maior ou igual, na verdade. Eu posso escrever toda a condição, observando que é nesta faixa, ou então maior que 65. Então, essa primeira faixa tem que estar entre parênteses, para que fique claro que é tudo isso, ou então maior que 65. Então, eu posso escrever aqui essa última condição e colocar a última mensagem, eleitor facultativo. Eleitor facultativo. Ou, se eu preferir, eu simplesmente não coloco essa condição. Porque se a pessoa não tem menos de 16 e nem está entre 18 e 65, ou ela está entre 16 e 18, ou ela tem mais de 65. Então, essa condição aqui é opcional, é o que sobra. Aí, para deixar claro que poderia ser de uma forma ou de outra, eu vou deixar simplesmente comentado. E essa seria a nossa primeira questão, o caso 1. Vamos executar para ver se está funcionando. Só tirando aqui o C cedilha e o tio aqui do menu. Agora sim. Então, opção 1, a pessoa tem 10 anos. Não eleitor, certo? Está faltando alinhar aqui à esquerda, né? A outra opção, a pessoa tem 17 anos, eleitor facultativo. A outra opção, a pessoa tem 40 anos, eleitor obrigatório. Por último, a pessoa tem 70 anos, eleitor facultativo. Então, eu vou só corrigir aqui os alinhamentos, para ficar tudo conforme o padrão. E aí está feita a primeira questão. Na segunda questão, ele pede para que seja lido o valor de x e calculado o valor de f de x de acordo com esses valores aqui. Então, a primeira coisa é ler o valor de x. Então, case 2, printf, digite o valor de x e leia com f, %d, o endereço da variável x. Eu vou criar aqui em cima a variável x. De acordo com a questão, ele quer f de x. Então, f de x vai ser 1 se o x for menor ou igual a 1. Então, aqui eu coloco a condição. Se o x for menor ou igual a 1, f de x vai ser 1. Ou simplesmente escrevo printf, f de x é igual a 1. Escrevo o resultado que ele quer. Tanto faz você colocar na variável e escrever depois ou escrever agora. Se não,
Se x for entre 1 e 2, ou seja, se x for maior do que 1 e x for menor ou igual a 2, se x estiver entre 1 e 2, printf f de x é igual a 2, que é o que diz aqui a função. F de x é 2 se x for maior do que 1 e menor ou igual a 2. Se x for maior do que 2 e menor ou igual a 3, então aqui, se não, se x for maior do que 2 e x for menor ou igual a 3, printf f de x é igual, aí aqui é x ao quadrado. X ao quadrado é um cálculo, né? O valor de x multiplicado por ele mesmo. Então, eu vou colocar um marcador %d e vou dizer que é x vezes x. Então, ele vai multiplicar x por x e vai jogar nesse local aqui dentro da minha mensagem. Se não, última condição aqui, não precisa escrever, porque se não é menor ou igual a 1, nem está entre 1 e 2, nem entre 2 e 3, só pode ser maior do que 3. Então, não precisa escrever. Mas a escrita seria essa. Eu vou deixar comentado, porque é opcional, né? Porque se nenhuma das condições anteriores for satisfeita, só pode ser maior do que 3. E aí eu vou escrever f de x é igual, %d novamente, porque aí é x ao cubo. Então, eu vou fazer x vezes x vezes x. Essa era a nossa questão número 2. Vamos executar. Opção 2, calcular f de x. X é 1. F de x é 1. Mais uma vez. Agora vamos colocar x igual a 2. Segunda opção de execução, f de x é 2. X igual a 3. F de x é 9, que é 3 ao quadrado. E a última execução, x é igual a 4. Esse seria 4 vezes 4 vezes 4, 64, que é 4 ao cubo. Vamos agora à questão número 3. Leia a frequência, porcentagem de 0 a 100 e a nota de um aluno. Verifique e escreva a sua situação. Eu vou começar aqui pedindo para o usuário digitar a frequência do aluno e a nota. Digite a frequência de 0 a 100 e a nota do aluno. Vou ler os dois de uma vez só. A frequência é um inteiro e a nota é um float. Então, a frequência eu vou chamar de frec, de frequência, e a nota de nota mesmo. Digite a frequência e a nota. Então, eu preciso declarar essas duas variáveis. Inteiro, frequência, e float, nota. Frequência e nota. Então, vamos lá, o que tem que fazer? Verificar e escrever a situação. É reprovado se a frequência for até 75%. Então, se a frequência for menor ou igual a 75, printf reprovado. Também é reprovado se a frequência for maior do que 75 e a nota até 3. Então, ele é reprovado se a frequência for até 75 ou então, independente da frequência, se a nota for até 3. Então, eu vou colocar nessa mesma condição. Se a frequência for menor ou igual a 75 ou a nota for menor ou igual a 3, ele é reprovado. E com isso eu já fiz as duas primeiras condições, né? A segunda condição é exame. Se a frequência for entre 75 e 100 e a nota entre 3 e 7. Então, eu vou colocar aqui um else. Se a frequência for maior do que 75 e
a frequência for menor ou igual a 100, e além disso, a nota for entre 3 e 7, e a nota for maior do que 3, e a nota for menor do que 7, ou menor ou igual a 7. Vou colocar assim. Como ele não especificou se era menor ou igual ou se era só menor, eu vou considerar exame menor ou igual e aprovado maior, certo? Então aqui seria um printf exame else, aí aprovado é a frequência entre 75 e 100, nota entre 7 e 10. Então eu não preciso colocar a condição, vejam só, porque se a frequência não for menor do que 75, for entre 75 e 100 e a nota não for entre 3 e 7, é porque a nota é maior do que 7. Aí eu não preciso colocar a condição, basta o printf aprovado. E essa era a nossa questão número 3. Vamos compilar e executar. Opção 3, verificar a situação. A frequência eu vou colocar 20, uma frequência muito baixa, então o aluno tem que ser reprovado. A nota, tanto faz, vou colocar, por exemplo, nota 1, reprovado. Mais uma opção, a frequência 20, baixa, mas a nota 10. Continua sendo reprovado por frequência. Mais uma opção, a frequência agora alta, mas a nota baixa. Reprovado da mesma forma, só que agora por nota. Mais uma opção, a frequência alta e a nota intermediária, menor do que 7. Ele está em exame. E a última opção, a frequência alta e a nota alta, opção 3, frequência alta e nota alta, ele está aprovado. Essa era a terceira questão. Vamos à questão 4. Lê o valor da compra, a idade e o sexo do usuário, M para masculino ou F para feminino. Verificar e escrever o valor final da compra, considerando os descontos a seguir. Então, lê o valor da compra, a idade e o sexo do usuário. Então, aqui na opção 4, eu vou pedir para o usuário digitar o valor da compra e a idade, inicialmente. E aí, vou ler aqui como um flutuante o valor, e como um decimal a idade. O valor eu não declarei ainda, mas a variável idade já existe. Então, eu vou aproveitar. Basta declarar a variável valor. A variável idade já está aqui. Vou declarar apenas a variável valor. E aí, depois eu tenho que pedir para ele digitar o sexo do usuário. Digite o sexo do usuário, não. O sexo da pessoa, né? Eu vou orientar o usuário aqui, M para masculino, ou F para feminino. Pronto. E vou fazer o scanf como um char na variável sexo. Também não declarei essa variável sexo, vou ter que ir lá em cima e declarar do tipo char a variável sexo. Pronto. Lembrando que sempre antes de um scanf de uma variável char, a gente coloca aqui um getChar para pegar o enter da leitura anterior. Beleza. E agora o que eu vou fazer com isso? Escrever o valor final da compra considerando os descontos a seguir. Então, o valor final vai ser o valor da compra menos o desconto que eu vou calcular. 25% de desconto o usuário tem se ele for da melhor idade, tiver a idade maior ou igual a 60 anos. Então, se a idade for maior ou igual a 60 anos,
eu vou dizer que uma variável desconto aqui vai ser o valor da compra vezes 0,25. Multiplicar por 0,25 é retirar 25% do valor da variável que está sendo multiplicada. Então, ele vai calcular 25% e vai jogar nessa variável desconto. Essa variável não existe, eu vou criar ela aqui agora, desconto. Se for mulher, tem 10% de desconto. Olha, eu não vou botar um else, porque não é assim. O desconto é para mulher somente se não tiver essa idade. O desconto é para mulher independente da idade. Então, é um outro if. Se sexo é igual a F, aí além desse desconto, ele vai ter o valor vezes 0,10, 10%. E aí aqui no final eu vou dizer que o valor é igual ao que tinha lá menos o desconto que ele ganhou. E vou escrever o valor final, %.2f, que é o valor menos o desconto que ele recebeu. Agora tem um detalhe, olha só. Essa variável desconto, aqui ela recebe 25% e aqui ela recebe 10%. Mas pode ser que a pessoa tenha mais de 60 anos e seja mulher. Então, ela tem direito a esse desconto e a esse. Quando eu calculo o primeiro desconto, ele guarda na variável. Quando eu calculo o segundo, ele guarda por cima. Aí a pessoa perde o desconto anterior. Então, aqui tem que ser o desconto anterior mais o desconto novo. No caso de já existir um desconto anterior. E essa variável desconto, ela tem que começar com 0. Então, inicialmente eu não tenho desconto, eu vou pagar o valor que foi lido. Se a minha idade for maior que 60, é calculado 25% e essa variável que tinha 0, agora recebe 25%. E se for mulher, é calculado mais 10%, acrescido ao desconto que a pessoa já tinha. Se a pessoa já tinha ganho esse desconto, agora ela soma com esse desconto novo. Se a pessoa não tinha nenhum desconto, quando ela somar com o desconto novo, o 0 que estava lá vai dar no mesmo. Então, aqui eu tenho um desconto final, cumulativo ou não. E aí o valor seria o valor inicial, que foi lido, menos o desconto que foi calculado. Se não tem nenhum desconto, é 0. Se teve só o primeiro desconto, é 25%. Se teve o segundo, é o primeiro, que poderia ser 0, ou o desconto da idade, mais esse desconto por ser mulher. E aí eu tenho um desconto final aqui. Compilando. Opção 4, informar o total da compra. Então, a compra é de R$100 e a idade foi 15 anos. Então, não temos desconto. Sexo masculino. R$100, sem desconto. Mais uma opção. R$100 a compra, a idade foi 90 anos. Então, essa pessoa tem desconto. E ela é um homem. Então, ela só tem os 25%. Então, 25% de 100 é 25, então ela paga no final R$75. Mais uma vez. Formar total da compra. A compra é R$100. A idade foi 90 anos. E a pessoa é mulher. Então, ela tem os R$25 de desconto de 25% pela idade, mais os 10% por ser mulher. Então, é 35%, que dá um total de R$35, que aplicado o desconto fica 65. Essa era a nossa questão 4. Vamos à última questão, questão 5. Leia um tabuleiro de jogo da velha, verifique e escreva o status do jogo. O tabuleiro é composto de 9 números, onde o jogador que joga com O é representado por um 0, o jogador que joga com X é representado por um 2 e a casa vazia por 1. A saída do seu programa deve ser X, quando ganhar o jogador que joga com X, O, quando ganhar o jogador que joga com O, velha, quando não houver ganhador, ou indefinido, quando, por exemplo, mais de uma pessoa ganhar o mesmo jogo, ou então tiver valores que não são nem 0, nem 2, nem 1, valores incorretos.
Vamos lá para o código. Eu vou usar o seguinte esquema para fazer essa questão. Vou aqui para o Paint só para mostrar. Imagine o seguinte tabuleiro. Primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa, sétima casa, oitava casa, nona casa. Vamos supor que isso aqui seja o tabuleiro do jogo da velha, certo? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então eu vou ter que criar essas 9 variáveis aqui para receber cada uma a jogada. Então, vamos aqui em cima, inteiros, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, 7, 8 e 9. Daí eu vou ter que pedir para o usuário digitar as 9 jogadas. Vamos começar aqui no printf. Digite o tabuleiro da esquerda para a direita, de cima para baixo. E aí mais um printf, utilizando 0 para o jogador que joga com O, 2 para o jogador que joga com X e 1 para indicar uma casa vazia. E aí vou ler as 9 casas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Casa 1, casa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Isso aqui é a leitura do tabuleiro. Aí estão as 9 casas. Bom, a primeira coisa é verificar as condições aqui, né? Primeira condição é X, quer dizer, ganhou o jogador X. Quando é que o jogador X ganha? Quando a primeira linha tiver dados iguais, aqui, né? Primeira linha com dados iguais, ou a segunda linha, ou a terceira linha, ou a primeira coluna, ou a segunda, ou a terceira, ou a primeira diagonal, ou a segunda diagonal, e além disso os valores têm que ser os valores de X. O X está jogando com 2. Então eu posso perguntar, por exemplo, se esses 3 aqui são iguais entre si e iguais a 2. Mas eu também posso perguntar se a soma dos 3 aqui é igual a 6. Porque se for 2, 2 e 2, a soma é 6. Então eu prefiro fazer com a soma. Porque se eu for fazer sem soma, vai ficar assim. Se C1 é igual a C2, C2 é igual a C3 e C1 é igual a 2, que é o valor de X, fica uma condição maior do que se C1 mais C2 mais C3 é igual a 6, que seriam 3 jogadas do X. Então, eu vou fazer com a soma. Então, como é que fica a condição completa? Se C1 mais C2 mais C3 for igual a 6, significa que o jogador X fez a primeira linha. Mas ele também pode fazer a segunda, C4 mais C5 mais C6, também pode fazer a terceira, C7 mais C8 mais C9. Então, eu vou copiar isso aqui e vou dizer que é isso, ou a segunda linha, que seria C4, C5, C6, ou a terceira linha, C7, C8 e C9. Também tem a opção do jogador ganhar na primeira coluna, C1, C4 e C7. Então, aqui eu vou continuar dizendo que é ou C1 mais C4 mais C7, segunda coluna, C2, C5 e C8, ou
C2, C5 e C8. Terceira coluna, C3, C6 e C9. Então, aqui fica ou C3, C6 e C9. Ainda temos a primeira diagonal, C1, C5 e C9. Então, ou C1 mais C5 mais C9. E por último, a segunda diagonal, C3, C5 e C7. Então, aqui vai ficar ou C3 mais C5 mais C7. Então, tudo dentro de parênteses maiores. Se acontecer qualquer uma dessas coisas, aí eu posso colocar um printf dizendo que o jogador X ganhou. Se não, aí qual seria a próxima opção? O jogador 0, o O, né? Ganhar. Então, para não fazer tudo de novo, olha, eu vou copiar isso aqui e vou colar. Se não, só que a soma agora não é 6, né? Porque o jogador 0, o jogador O, joga com 0. Então, a soma, no caso dele ganhar, é 0. 0 mais 0 mais 0 dá 0, né? Então, a soma aqui é 0. Se qualquer uma dessas somas for igual a 0, significa que o jogador O ganhou. Se não, eu vou colocar um printf aqui, por enquanto, e vou colocar a terceira opção, deu velha, ou seja, ninguém ganhou, né? Aqui seria deu velha, ninguém ganhou. Vamos testar essa primeira parte. 5, jogo da velha. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira linha, o jogador 0 ganhando, jogando, é o jogador O. Aí depois casa vazia e casa vazia. Então tem que dar ganhou o jogador O. Ok? Ganhou ali na primeira linha. Mais uma opção, agora ganhando o jogador X. Vou colocar aqui em primeira linha o jogador X, casa vazia, jogador X ganhou. Mais uma opção, agora eu vou colocar um teclado vazio. Vazio, aí ele vai dizer deu velho, ou seja, ninguém ganhou. Se vocês quiserem, vocês podem testar as demais opções, né? Ganhar com coluna, com diagonal e tal. Por último aqui, indefinido. Não está muito claro sobre o que seja indefinido. Então, eu vou dizer que é indefinido, por exemplo, quando a pessoa digitar um valor diferente desses. Se em qualquer casa tiver um valor que não é 0, nem 1, nem 2. Então, eu vou dizer que é indefinido, quer dizer, a pessoa digitou um valor errado. Poderia ser também a verificação de o X está ganhando e o O também. Tem uma linha toda preenchida com 0 e outra toda preenchida com 2. Poderia ser indefinido também. Mas eu vou optar por colocar essa sugestão de indefinição. Quando a pessoa digitar alguma coisa diferente de 0, 1 ou 2. Só para completar e não ficar sem essa informação. Mas o enunciado teria que ser mais específico, certo? Isso é um tratamento de erro que não foi especificado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui separado, certo? Se casa 1 diferente de 0 ou casa 1 diferente de 1 ou casa 1 diferente de 2, quer dizer, se a pessoa jogou na casa 1, mas não foi com 0, nem com 1, nem com 2. Na verdade, tem que ser I, né? É diferente de 0 e diferente de 1
i diferente de 2. Jogou errado na casa 1. Ou, aí eu vou fazer a mesma coisa para a casa 2. Jogou errado na casa 2. Ou, jogou errado na casa 3. Ou, jogou errado na casa 4. Ou, jogou errado na casa 5. Ou, jogou errado na casa 6. Ou, jogou errado na casa 7. Isso é uma mera repetição, um raciocínio que está sendo implementado, mas é repetitivo, certo? Jogou errado na casa 8, ou a última opção, jogou errado na casa 9. Então, se a pessoa jogou errado em qualquer uma das casas, ele vai dar uma mensagem como indefinido. Vou colocar aqui um printf indefinido. Atentem para o seguinte: como a gente está trabalhando com soma, a pessoa pode jogar errado, tipo assim, 0, desculpa, 0, aqui, 0 e 6. Então, a soma disso vai dar 6. Só que não é o 6 que marca como ganhador o x. É um 6 porque a pessoa jogou errado. Então, essas jogadas erradas, eu tenho que colocar aqui antes do primeiro if. Se ela jogou errado, é indefinido. Somente se ela não jogou errado, é que eu vou verificar as somas para ver se alguém ganhou. Então, eu estou tratando o erro antes de verificar o tabuleiro. Porque se ela jogou errado, eu não vou olhar mais o tabuleiro. Então, é indefinido e eu não olho mais se o x ganhou, ou o O, ou se deu velha. Eu só digo que está errado. Indefinido, para ficar mais claro, eu ainda vou colocar assim, ó, erro. Agora vamos lá testar. Jogo da velha. Então, aqui, na primeira linha, a pessoa botou 0, 0 e 6. A soma da primeira linha vai dar 6, mas não foi porque foi 2, 2 e 2, vitória do x. Foi porque houve um 6 aqui, uma digitação errada. E o resto do tabuleiro está vazio. Então, isso aqui tem que dar indefinido o erro e não que foi vitória do x. Então, isso seria uma opção desse tratamento indefinido, que é um tratamento de erro. A última questão, a última opção, exibir a mensagem fim de programa e encerrar o algoritmo. Eu já tinha feito no início, né, que é o case 6, fim de programa. E aí, assim a gente conclui a nossa revisão.